Olá, o canal Linha de Divisa está chegando mais uma vez. Eu tenho conversado muito com os amigos lá de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, para bater um papo sobre uma pesquisa de doutorado, uma tese de doutorado que, quando eu bati o olho, eu falei, puxa vida, eu preciso conversar com o nosso amigo, porque ele buscou uma aproximação entre o Kierkegaard, para quem não conhece, depois ele vai falar um pouquinho, e o Agostinho de Hipona. Que aproximação interessante. Mas, por gentileza, fala o seu nome, a sua graduação, o teu mestrado, o teu doutorado, para quem não te conhece, e já faz uma breve introdução, embora já tenha algumas outras entrevistas de pesquisadores na vida e obra do Kierkegaard. Mas fala um pouquinho sobre ele também. Deodato, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para essa entrevista no seu canal. Né? Para mim é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Humberto Araújo Coagle de Souza. Eu sou professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de Ciência da Religião, e eu sou graduado em Direito, História e Filosofia, mas me dediquei mais... Peraí, Direito, História e História e Filosofia? Filosofia, sim. Legal, legal, Mas, bastante diverso, eu gosto disso. Dentro das humanidades, né, assim, mas eu me especializei em ciência da religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, porque me parece ser o campo assim, ideal para quem gosta de interdisciplinaridade na área de humanas, né, então fiz uma especialização em ciência da religião, depois eu fiz o mestrado em ciência da religião, e o doutorado em ciência da religião também na UFJF, e agora estou lá como professor, sempre, no caso da ciência da religião, sempre dentro da área que nós chamamos, né, as nossas áreas, sempre dentro da área de filosofia da religião. Então, a minha pesquisa lá, desde o início, desde a especialização, foi sobre o Kierkegaard, né? Ok. Que é um filósofo que me fascinou quando eu travei contato pela primeira vez com ele. E você teve um privilégio. Eu andei sondando a sua vida, viu? Claro. Você teve o privilégio de ir lá para a Dinamarca. Depois nós vamos falar sobre Sim, isso. Depois nós vamos falar sim, sobre isso. sim, sim. É, o, eu tive, o... não, eu tive o privilégio de encontrar como orientador o professor Jonas Roos, né, que é um dos maiores especialistas em Kierkegaard no Brasil. Temos muitas pessoas hoje estudando Kierkegaard no Brasil, mas é uma pessoa que é também uma referência em Kierkegaard no Brasil, né? Então, mantive essa relação professor-aluno, orientando-orientador com ele durante todo esse período da especialização até o doutorado, né? Então, tive essas oportunidades, né, de ir também aos Estados Unidos e Dinamarca para fazer pesquisa sobre Kierkegaard. Legal. Eu vi a sua ida para os Estados Unidos também. Você foi numa library lá, especializada em Kierkegaard? Como é que é? Como é que foi isso? É interessante porque quando a gente fala em Kierkegaard, os dois grandes centros de pesquisa no mundo, né, tem muita gente pesquisando Kierkegaard no mundo, mas assim, os dois grandes centros de pesquisa, as duas grandes referências no mundo, são a própria Universidade de Copenhague, que é a própria Universidade de Kierkegaard, né, onde Kierkegaard estudou, e o St. Olaf College, nos Estados Unidos, né, em Minnesota, né, na cidade que chama Northfield, no sul do estado de Minnesota, né, que é um college norte-americano, mas é onde foi fundada uma biblioteca que é possivelmente a maior biblioteca, a maior biblioteca do mundo, especializada exclusivamente em Kierkegaard. Então, tudo que se publica... Eu vi nos teus tudo que se publica... Sim. Eu vi nos teus agradecimentos, desculpa interromper, mas Não, eu que vi é nos isso. teus agradecimentos que você conseguiu lá material, livros, publicações que em outro lugar você não conseguiria. Não conseguiria, exatamente, né? Eles recebem tudo que é publicado praticamente sobre Kierkegaard, eles vão reunindo na biblioteca, organizando, e eles têm lá também uma réplica, vamos dizer assim, a própria biblioteca do Kierkegaard, né? Quando Kierkegaard faleceu, né? A gente tem o catálogo dos livros dele que foram leiloados, eles conseguiram reproduzir toda essa biblioteca com as mesmas edições, exatamente as mesmas edições que Kierkegaard possuía. E no caso da minha pesquisa, né, eles têm lá toda a obra de Agostinho, a mesma edição do finalzinho do século XVIII que o Kierkegaard possuía, né, a edição de Agostinho que provavelmente Kierkegaard leu e consultou.
Não, é encantador. Além do fato deles reunirem vários artigos sobre Kierkegaard que foram publicados em periódicos antes da internet. Então, eram aqueles artigos que só ficavam em volumes ou repositórios físicos, assim, e E que hoje em hoje dia são... hoje dá para acessá-los pela internet, tem todo esse Eu não, material. eu não sei se eles digitalizaram esse material, mas eles tinham esse material impresso. Eles pegavam cópias dos artigos e colocavam num fichário. Então, eles tinham um arquivo grande com artigos acadêmicos, artigos desde da década de 1920 até a década de 1990, né? Aquilo que não tinha sido publicado na internet. A gente encontra muita coisa lá. O Ricardo Quadros Gouveia sabe disso aí, cara? Sabe, ele conhece muito, ele já esteve lá, ele esteve lá por bastante tempo, o Ricardo Quadros Gouveia. Ele conhece bastante. Parece-me que ele é um dos caras que mais conhece o Kierkegaard no Sim, mundo. sim, sim. Ou não? Ele tem um profundo conhecimento de Kierkegaard. Eu, inclusive, o livro um dos livros dele eu uso como eu costumo indicar como uma boa introdução e referência a Kierkegaard, né, que é o Paixão pelo Paradoxo. Eu acho que o Ricardo Quadros Gouveia, sem dúvida, ele prestou uma contribuição muito grande. E um detalhe específico sobre o nosso tema aqui, o tema da minha pesquisa, né, Kierkegaard e Agostinho, que o Ricardo Quadros Gouveia foi, eu creio que no Brasil foi a única pessoa até então que havia feito um trabalho sobre Kierkegaard e Agostinho. Ele escreveu, ele tem um artigo que é uma referência importante, que é Kierkegaard lendo Agostinho, Kierkegaard leitor de Agostinho. Então, o Ricardo Quadros Gouveia, no Brasil, em estudos sobre Kierkegaard e Agostinho, ele é um dos pioneiros, vamos dizer assim. Eu estou lendo as confissões. Sim. E eu chamei minha esposa, falei, Célia, vem ver isso aqui. Agostinho falava com Deus como quem fala para uma mulher, apaixonado, encantado. Sim, Não é verdade? sim, é verdade. É verdade, uma intimidade, um relacionamento, uma proximidade, né, assim, que demonstra uma relação interpessoal e uma expressão de uma experiência religiosa muito fascinante. Eu concordo também, fico fascinado com a forma como ele escreve. Ele seria um quase místico? Olha, não sei se poderíamos dizer que ele seria um místico, da maneira como nós... Você sabe que isso é coisa minha, né? Para um cara falar com Deus dessa forma, ele só pode ter tido uma experiência. Sabe a Adélia Prado, já ouviu falar dela aí de Minas Gerais? Sim, sim. De Divinópolis, interior de Minas? Sim. Eu sou de Divinópolis. Eu jogava bola com um dos filhos dela lá quando eu era adolescente. Olha só. E uma vez eu fui na casa dela, jovem, um garoto, eu fiquei decepcionado, mas hoje eu olho, era a poesia que estava ali na minha frente, porque eu encontrei uma dona de casa com um lenço na cabeça, mexendo nas coisas lá. Era a poesia. Grande Adélia Prado. Poeta. Mas o que eu vou te falar dela é uma das coisas que me encantam na Adélia Prado. Ela chocou uma dona de casa no interior de Minas, chocou a comunidade local há 40 anos atrás, quando ela falou ela falou o seguinte, abre aspas, o que existe de mais sensual do que Deus no corpo de um homem? Nossa, aquilo assustou todo mundo. Rapaz, os místicos, alguns místicos, sim, falam da experiência do contato com Deus ali dessa forma, cara. Assim. Nesses termos, de fato. É por isso que eu diria o seguinte, eu achei interessante sua pergunta, se Agostinho seria um místico nesse sentido. Eu fiquei até com medo, desculpa, eu fiquei até com medo, porque ninguém que eu entrevistei, eu estou com uma playlist sobre Agostinho, estou com múltiplas visões sobre ele, pesquisa, é inesgotável. E eu nunca vi, até agora não vi ninguém falar isso, e eu fico com medo, porque eu não sou da academia, não sou, mas eu tenho essa leitura dele como pano de fundo da relação dele com Deus, sabe? Mas é interessante, eu não havia pensado por essa perspectiva, porque geralmente, assim, quando a gente estuda na ciência da religião os místicos, a gente nota isso que você mencionou, né, muito fortemente, essa expressão que transborda uma certa sensualidade em vários místicos, né? Bem nessa linha, assim, né, e vários outros místicos, né, Santa Teresa d'Ávila, né, são referências, assim, para que o leitor encontra esse tipo de
digamos assim, detecta esse tipo de sensação, né, nos escritos. Eu não havia pensado nisso em relação a Agostinho dessa maneira. É uma observação. Só um velhinho que não tem compromisso com nada, totalmente independente nas leituras, é que vai falar uma coisa dessa, porque não tem nada a perder. Mas é uma observação interessante porque Agostinho, geralmente, assim, ao longo da história da filosofia, ele é percebido como alguém também que tem um profundo, usa de uma maneira muito, muito profunda, muito arguta a própria razão, né? Um A pensador conversão muito dele foi profundo. racional. Sim, sim. Ainda que ele narre nas Confissões que ele, em um determinado momento, teve uma visão que se aproxima de uma experiência religiosa que nos remete a essa, talvez, assim, um elemento racional e irracional, porque ele vê um menino com um livro mandando que ele lesse aquele livro, né? Toma e lê esse livro, né? Então Eu é acho, interessante, porque acho que cabe existe uma aproximação entre algum místico e ele, viu? seria assim um aspecto talvez místico, mas que tem um elemento racional. É uma visão que ele dá um livro para ler, né? É bem interessante a gente pensar sobre essa Mãe, perspectiva. deixa eu te falar, como que você gosta de ser chamado? Humberto, Humberto, viu, Humberto? Eu prefiro conversar assim também, tranquilo. sem muita cerimônia. Humberto, mas uma boa parte dos místicos medievais muitos eram filósofos, eram Sim, racionais. sim, Eu, sim. eu acho até que para você desenvolver uma trajetória mística, e eu estou atrás de entrevistar pesquisadores dos místicos. Eu já Sim, tenho alguns, vou buscar mais, vou fazer uma. sim. Eu tô interessado porque a teologia ocidental ela não traz muito para dentro das igrejas, principalmente as igrejas históricas. Uhum. Porque A gente não, um fascínio, assim, a gente vê um fascínio pelos místicos em vários teólogos, né? Assim, eu mesmo conheço, eu tive professores que têm um fascínio muito grande pelos místicos e é um aspecto da teologia que é importantíssimo, né? Não pode ser deixado de lado de modo algum, né? Mesmo porque para aqueles que acreditam no absoluto, é a forma de exatamente, chegar nele, exatamente. né? Né? Aquele aspecto do incompreensível, do inefável, da experiência que não consegue ser transmitida em sua totalidade pelo sujeito, né, que a teve, né, que teve a experiência. Isso é muito importante para a gente pensar a religião. Né? O Então, assim, Ricardo, é indispensável que a gente conheça os místicos, o sem dúvida. Ricardo Quadros Gouveia, voltamos do nosso amigo lá, amigo comum. É, Hoje ele já é, assim, eu já o considero meu amigo, nem sei se ele me considera, porque eu estou com ele no WhatsApp, eu estou em um grupo que ele sim, coordena lá, ele me convidou, eu estou sempre conversando com ele. E ele é eu me um aproximei grande, dele, fui atrás dele por causa do Kierkegaard. Eu vi uma por causa do que, palestra assim, dele, saí vasculhando até achá-lo. aham. Mas que interessante, a gente estava pensando em tocar aqui em cima do teu doutorado e vai ser, mas essa introdução eu estou achando bem interessante. É Bem interessante. interessante, é interessante. Ok. Então vamos lá, cara. Já que você falou do paradoxo que o Ricardo Aham. Quadros Gouveia trabalhou, para mim é um dos pontos mais interessantes e necessários para quem quer se entender ou se fazer um cristão. E você começou tratando ali, assim, como é que era o termo que você usou? Logo no comecinho da tua tese de doutoramento, ah, o fato de Deus encarnado é É um paradoxo, é um paradoxo absoluto. a paradoxo absoluto. Vamos começar É, antes é. de falar do paradoxo absoluto, que é extremamente interessante, Uhum. fala para quem não conhece quem foi o Kierkegaard. Bem rapidinho, porque Bem assim, rapidinho, eu sei claro. toda a história dele, daria um vídeo inteiro. Bem Aham. rapidinho, assim. Mas bem rapidinho, olha, Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês, aliás, né, assim, muitas pessoas discutem, a gente vai dizer que Kierkegaard foi um filósofo, foi um teólogo, foi um escritor, foi um literato, ele foi tudo isso, né, foi um pensador, né, no sentido talvez mais amplo, mais abrangente possível, né, um pensador dinamarquês da primeira metade do século XIX, né, ele nasceu em 1813, morreu em 1855, e algumas coisas que eu acho interessantes, assim, que são indispensáveis para a gente entender o contexto, né, do pensamento de Kierkegaard. Né? Ele nasceu em uma família luterana,
né, assim, dentro de um contexto cultural luterano, né, tinha, digamos, não só a educação que veio a ele da família, né, principalmente do pai dele, né, dentro da tradição protestante, mas ele também estudou teologia na Universidade de Copenhague, né, e, ao mesmo tempo, ele foi educado e se formou, digamos, academicamente, em um contexto, em um meio acadêmico, né, um meio cultural fortemente, né, influenciado pelo pensamento de Hegel, né, assim, um momento na história em que o pensamento de Hegel empolgava, entusiasmava muita gente na academia, né? Então, assim, era uma das referências mais importantes daquela época, na época em que ele era estudante universitário, né, e na época, e é claro, né, a influência de Hegel foi enorme no pensamento ocidental. Então, nós temos um pensador que, digamos assim, forjou-se, né, educou-se, cresceu dentro desse contexto cultural. Copenhague, mesmo sendo a capital da Dinamarca, era considerada como se fosse uma cidade grande, mas uma cidade relativamente periférica em comparação com outros grandes centros da Europa, né? Mas nós não podemos reduzir Kierkegaard apenas a isso, um pensador que tem uma influência do luteranismo, que dialogou com o hegelianismo, porque ele é profundamente original, e ele é um pensador profundamente, com uma capacidade, digamos assim, notável de dialogar com pessoas de épocas muito diferentes dele, e de trazer o pensamento de várias pessoas relevantes para a história da filosofia no Ocidente, para a história do pensamento do Ocidente de uma forma geral, para o contexto da época dele. Por isso que nós poderíamos dizer assim, seguramente, e muita gente vai concordar comigo, a maior influência sobre Kierkegaard é a figura de Sócrates e, claro, a figura de Jesus Cristo, né? Então, muita gente chama Kierkegaard de o Sócrates de Copenhague, o Sócrates cristão, né, vamos dizer assim, mas ele tinha um profundo conhecimento sobre toda a história da filosofia. Ele faz menção a vários autores, a vários pensadores, e se apropria de muitos aspectos do pensamento em geral, né, desses vários pensadores, para debater os problemas que lhe os problemas que lhe eram caros, que lhe eram importantes, né, principalmente existenciais, né, que tem um aspecto religioso, enfim. Humberto, como é próprio de todo filósofo, o filósofo não gosta de rótulos, e ele detestava ser considerado o pai do existencialismo. Existencialismo. É um rótulo que eu diria que assim, um rótulo quase que posterior, né? Assim, porque realmente O Sartre é que insistia muito nisso, né? Existem até vários estudos falando sobre digamos assim, o paradoxal desenvolvimento de um existencialismo cristão com Kierkegaard até um existencialismo ateísta, né, de Sartre, sim. Né? Até eu destacaria assim, uma pessoa que fez esses estudos, alguém que é uma figura muito importante na análise desse desenvolvimento do existencialismo, foi um pensador brasileiro, o Alceu Amoroso Lima, né? Ele foi uma das primeiras pessoas a estudar Kierkegaard, né? E ele percebeu isso e pensou, refletiu sobre isso, né? Como é que um movimento filosófico, digamos assim, que hoje nós conhecemos como existencialismo, partiu de um existencialismo profundamente cristão em Kierkegaard e resultou em um pensamento que vai para um lado oposto religiosamente, né, em termos religiosos, como Sartre, né? A proposta do meu canal, eu já tinha comentado com você, com outras pessoas que dão aniversário, é manter um diálogo academia e academia grande público. E eu faço questão de distanciar e não emitir opinião em momento nenhum. O que você tocou agora, tangenciou, é extremamente interessante. Mas eu vou voltar na questão do paradoxo do absoluto. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o paradoxo absoluto a gente poderia dizer que é um dos temas mais importantes em Kierkegaard, e até mesmo dizer que é o tema mais importante em Kierkegaard, porque o que nós podemos entender como paradoxo absoluto? Kierkegaard era um pensador que procurava, isso é muito comum, né? Todo mundo que estuda Kierkegaard percebe isso, né? A obra dele, nós temos escritos de Kierkegaard em que ele publica
a partir de uma perspectiva dele, ele assinando como Kierkegaard, Soren Kierkegaard, e várias obras que ele escreveu assinando com pseudônimos, mas cada pseudônimo é como se fosse um personagem diferente, com um ponto de vista diferente, com um modo de encarar o mundo diferente, com uma maneira de pensar diferente, cada pseudônimo de Kierkegaard. Isso é fascinante. Então, quando ele escreve... Peraí, eu vou fazer um parênteses, mas não vou entrar nele também, nem te atrapalhar. Fernando Pessoa deve ter... É muito... Depois... Pode falar. São muitas as comparações entre Kierkegaard e Fernando Pessoa, né? Digamos assim, os pseudônimos de Fernando Pessoa e a poética diferente que existe, né, em cada pseudônimo. Em Kierkegaard, em termos teológicos, filosóficos e até literários, quando a gente pega pseudônimos diferentes, a gente vê que os pontos de vista são diferentes. Mas a intenção de Kierkegaard era que as pessoas lessem o conjunto dessas perspectivas diferentes. Fantástico, hein, rapaz? Fantástico. E lessem também o que ele escreveu assinando com seu próprio nome. E dali tirassem digamos assim, suas conclusões, né, refletissem sobre aqueles problemas que eram ali tratados. E no caso do paradoxo absoluto, é interessante, porque Kierkegaard escreveu sob um pseudônimo que ele utilizou em outras duas obras, que ele denominou de Johannes Climacus, que é uma referência a um escritor cristão da Antiguidade Tardia, do início da Idade Média, que era o São João da Escada, que havia escrito uma obra que se chamava a Scala Paradisi, né? A Escada para o Paraíso, que era como se houvesse uma possibilidade das pessoas... por meio do estudo da doutrina, uma forma de um itinerário até a mente de Deus. Porém, Kierkegaard, o próprio Kierkegaard, muitas vezes ele é chamado de fideísta, irracionalista, eu acho que injustamente, eu já digo assim de início, injustamente, porque ele percebe que a razão somente, não pode nos levar... Nós, digamos assim, usando tão somente a razão como veículo, não poderíamos chegar até Deus dessa maneira. Ou não poderíamos estabelecer um relacionamento com Deus de uma maneira autêntica. Isso, né? O Otto também Sim. É uma das razões pelas quais eu gostei de fazer essa comparação. Então, muitas vezes as pessoas vão ler isso e vão digamos, fazer uma análise apressada e dizer que ele era um irracionalista, um fideísta, e não é exatamente isso. Então, quando ele escreve sobre esse pseudônimo Johannes Climacus, é um pseudônimo que nós percebemos que é alguém bastante racional, é alguém que tem digamos assim, uma linguagem muito apetecível para os filósofos, né? Ele escreve de uma maneira que as pessoas acostumadas àquela tradição filosófica, principalmente se nós pensarmos na tradição racionalista da filosofia moderna, a gente percebe ali essa característica, né? Johannes Climacus como um pseudônimo, um personagem criado por Kierkegaard, que é um filósofo, assim, que alguém que fala, parece que está falando aos filósofos, né? E ele escreveu uma obra que se chama Johannes Climacus, ou De Omnibus Dubitandum Est, ou seja, é preciso duvidar de tudo, que é onde ele faz até uma crítica tanto a contemporâneos dele, que defendia a ideia de que a filosofia começava pela dúvida, ele coloca isso em questão, e até mesmo uma crítica ao próprio racionalismo cartesiano, né? E ele escreveu depois uma obra sob esse pseudônimo Johannes Climacus chamada Migalhas Filosóficas, né? Então, nessa obra ele introduz esse termo paradoxo absoluto, é o centro, digamos, é o ponto central dessa obra, e depois ele escreve uma última obra sob esse pseudônimo Johannes Climacus, que é o livro de 1846, que muita gente considera, assim, muita gente pensa ser a obra mais importante de Kierkegaard. Eu não diria isso, mas muita gente pega esse livro e considera a obra mais importante, ou pensa que a filosofia de Kierkegaard principal estaria ali, que seria o pós-escrito, né, não científico conclusivo às Migalhas Filosóficas. Então ele escreve Migalhas Filosóficas, que é um livro pequenininho, de menos de 100 páginas, e esse pós-escrito é um pós-escrito às Migalhas Filosóficas que tem quase 600 páginas. É um PS. Aí ele escreve um livro que é 5, 6 vezes maior do que o livro original. Mas o paradoxo absoluto, se a gente parar, assim, é um tema que seria inesgotável, né, a gente falar sobre ele. Mas em poucas palavras, o que seria
para a gente pensar assim, um paradoxo, né? Um paradoxo, tradicionalmente na lógica, né, quando você parte de duas premissas com raciocínios igualmente rigorosos e chega a duas conclusões que são incompatíveis, né, isso seria um paradoxo, né, porque se você partiu de duas premissas e desenvolveu um raciocínio igualmente rigoroso para as duas, e chegou a conclusões que não podem as duas serem verdadeiras, nós estamos diante de um paradoxo, né? E o Kierkegaard, ele vai com essa ideia de paradoxo absoluto, ele vai numa linguagem indireta, numa linguagem, digamos assim, que sugere ao leitor atento, que apela, digamos assim, para essa percepção do leitor atento, ele vai discorrer, né, em poucas palavras, sobre a própria encarnação do Verbo, né, sobre a própria, digamos assim, sobre Cristo, de uma forma geral. A obra, digamos assim, eu interpreto dessa maneira, muita gente interpreta dessa maneira, a obra ela é cristocêntrica. Quando ele fala de paradoxo absoluto, ele está falando do Deus encarnado. Ele está falando da kenosis, né, do esvaziamento de Deus, justamente porque quando ele pensa que Deus se torna um ser humano, né, e quando nós pensamos na tradição cristã, né, das duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, né, Cristo sendo totalmente homem, totalmente Deus, e quando ele começa a analisar o que é o que é o ser humano, o que é o tempo, o que é isso que nós vivemos, essa contingência, né? E quando ele começa a analisar por um outro prisma o que é absoluto, o que é aquilo que é necessário, incondicionado, a ideia de Cristo, a encarnação do Verbo, junta esses dois elementos que são por meio da razão, inconciliáveis, né? Nós não temos racionalmente como conciliar o absoluto e o contingente, né? Se é absoluto, não é contingente, se é contingente, não é absoluto. E é claro, existem vários subtextos nessa exposição que ele faz. É isso que eu acho brilhante em Kierkegaard, né? Ele fala ao mesmo tempo a teólogos, né, sobre esse tipo de situação. Ele fala também para as pessoas na época dele que estavam muito entusiasmadas, né, que discutiam muito a filosofia hegeliana, né, porque a filosofia hegeliana pretende elaborar um sistema que é capaz de fazer sínteses, inclusive essas sínteses, né, entre o que é temporal e o que é eterno, o que é absoluto e o que é condicionado, e Kierkegaard vai, por meio desse pseudônimo Johannes Climacus, chegar numa conclusão de que não tem como você fazer, isso é um paradoxo absoluto. Né? Este paradoxo é absoluto. Então, o paradoxo absoluto ele tem essas características. Agora, o interessante é que, como o paradoxo absoluto é uma ideia muito forte, muito central no pensamento de Kierkegaard, muitas pessoas vão dizer assim, olha, ele é um irracionalista, ele é um teólogo, mas para chegar ao paradoxo absoluto, ele é bastante rigoroso. Ele é bastante rigoroso na análise das suas premissas, dos seus pressupostos, né, de como é um homem, como é Deus, como é o absoluto, enfim. Faz ali uma discussão, né, nas migalhas filosóficas com toda a tradição, desde a tradição platônica, que quando a gente lê Kierkegaard, a gente percebe que para ele a tradição platônica, né, socrático-platônica, não conseguiu fazer essa distinção, não conseguiu chegar ao paradoxo. Humberto, ele é bem rigoroso nisso. Sim, sim. Só um pouquinho. E eu tenho a impressão que você vai falar que ele foi influenciado pelo Agostinho de Hipona. Sim! Em relação ao Agostinho, bom, não, é que você começou a falar do platonismo, neoplatonismo, eu comecei a pensar no Agostinho aqui. A questão especificamente do Agostinho é bastante interessante, porque eu discuti isso da seguinte maneira. Quando eu fui fazer essa pesquisa, uma das coisas que se costuma falar é que era uma pessoa, como eu falei, que leu, que conhecia, que tinha um conhecimento vastíssimo sobre toda a tradição ocidental, e naturalmente conhecia Agostinho, porém é muito comum a gente encontrar, por exemplo, estudos comparando Kierkegaard e Pascal, Kierkegaard e Kant. Kierkegaard e Hegel, então, é um tema assim, que se escreve muito sobre isso, Kierkegaard e Hegel. Kierkegaard e Sócrates, Kierkegaard e Platão, aparece muito. Mas e Kierkegaard e Agostinho? Agostinho não aparece tanto nas obras de Kierkegaard, nas obras publicadas, e aparece ocasionalmente nos diários dele, né? Agora,
as relações entre Kierkegaard e Agostinho não foram hoje a gente começa a ver mais trabalhos sobre essas relações, como eu até destaquei, o próprio Ricardo Quadros Gouveia é um pioneiro, né, uma das primeiras pessoas a escrever, assim, pelo menos no Brasil, creio que seja a primeira pessoa a escrever especificamente sobre esse tema, né, mas nós temos algumas obras, alguns autores que escreveram sobre essas relações, entre Kierkegaard e Agostinho com um pouco mais de profundidade. Eu assim, destacaria o dinamarquês Jørgen Pedersen e o norte-americano George Peterson, que é um conhecedor de Kierkegaard, e atualmente duas outras pessoas, que é um pesquisador norte-americano também, Robert Pushniak, que escreveu eu diria, a primeira tese de doutorado no mundo sobre Kierkegaard e Agostinho, esse Robert Pushniak, que é bastante importante, e mais recentemente, um grande pesquisador de Agostinho, Shelley Barrett, que escreveu um livro, né, Eros and Self-Empty, né, as relações de Agostinho e Kierkegaard, né? Então ele escreveu esse, digamos assim, um primeiro livro mais extenso sobre essas relações entre Kierkegaard e Agostinho. Mas a grande dúvida era assim, por que não se fala tanto de Agostinho e Kierkegaard? E o grande mistério, vamos colocar assim, é que as relações de Kierkegaard com Agostinho, elas parecem ser ambíguas, ou então nós poderíamos dizer que mudaram com o tempo. Por quê? Porque, como eu falei, Kierkegaard, quando escreve sobre Agostinho, explicitamente nas obras que ele publicou, são poucas as referências, né? A referência principal seria no livro Conceito de Angústia, né, onde ele fala um pouco sobre o contraste entre as ideias de Agostinho e Pelágio, enfim. Mas o interessante é que quando ele escreve para ele, uma digamos assim, das primeiras anotações que ele faz nos diários sobre Agostinho é uma anotação que, em termos kierkegaardianos, para quem conhece a obra de Kierkegaard, a gente vê que é uma anotação altamente elogiosa a Agostinho, que ele diz assim que Agostinho é um dos poucos autores que ele conhece que reduplica o seu pensamento. O que significa isso para Kierkegaard, né? A reduplicação para Kierkegaard, nesse sentido, é a pessoa viver tal como ela escreve. Então, digamos assim, um filósofo cuja vida reflete a sua própria escrita, suas próprias ideias, seu sistema de pensamento. Então, assim, para Kierkegaard isso seria uma coisa rara, a gente não encontra, e ele diz que Agostinho faz isso, então, assim, isso seria um elogio notável de Kierkegaard e Agostinho. Só que em escritos mais tardios, nos diários, ele se refere a Agostinho de uma forma muito, eu não vou dizer depreciativa, mas bastante negativa, porque ele vai enxergar em Agostinho uma situação pela qual ele mesmo parece que passava, só que em um lado oposto, né? Agostinho, na polêmica com algumas heresias, principalmente os donatistas, né? Ele muitas vezes argumenta como se ele, na posição de bispo já, né? Ele na condição, digamos, de uma pessoa que representa a Igreja Católica, né? Ele representaria, então, uma autoridade de uma instituição e usa essa autoridade como argumento contra essas heresias, principalmente a heresia dos donatistas, e apela muitas vezes para o número, né? Fala, olha como essa heresia é pequena e nós somos... a igreja é muito maior do que esse grupo, né? E para Kierkegaard isso é inaceitável, porque ele se viu um pouco nessa posição. Ele lançou uma polêmica contra a Igreja da Dinamarca, né? Ele criticou fortemente a Igreja da Dinamarca, o cristianismo então é bem institucionalizado. compreensível ele ter... Esse... Eu daria razão para o Kierkegaard, porque isso não é argumento que se usa. Ó, lá na playlist sobre Agostinho de Hipona, eu entrevistei um cara da USP, também se tornou meu amigo, mora no interior, fez doutorado na USP, sobre analisando a retórica do Agostinho usada conforme quem estava do outro lado. Sim. Fantástico. Interessante. Sabe? Fantástico. Interessantíssimo. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. São dois... Eu estava fazendo uma continha aqui, quando eu estava lendo a sua tese. Poxa vida, século XIX, século IV, V, 1400, 1500 anos de distância, sociedades bem diferentes. E aí, como é que é essa contextualização histórica de cada um? Isso foi um dos grandes desafios da pesquisa, né? Esse é sempre um dos grandes desafios. Quando a gente vai pensar sobre um pensador, a gente tem que dar atenção ao contexto, enfim. E Agostinho, a gente ainda tem uma dificuldade maior, porque a gente tem que pensar o seguinte:
de que Agostinho estamos falando, ou pelo menos de que leitura de Agostinho estamos falando, né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, a forma como Agostinho era lida no início da modernidade, por exemplo, por Pascal, né? Era de uma forma. A forma como Agostinho é lida no nosso tempo já tem uma outra perspectiva. E quando a gente pensa na maneira como Agostinho era lido no tempo de Kierkegaard, e principalmente no contexto dinamarquês de Kierkegaard, a gente começa a ter algumas, digamos assim, algumas pistas sobre por que Kierkegaard dava esse tratamento a Agostinho, né? Ou deu esse tratamento diferente em épocas diferentes da vida dele. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: hoje em dia, como você falou, eu acho que foi um exemplo muito bom da gente pensar assim, olha, vamos pegar Agostinho e ver contra quem ele estava falando, né? Analisar contra quem ele estava falando. Existe uma tendência hoje também bastante interessante em pensar em Agostinho como alguém cujo pensamento estava sempre em desenvolvimento, né? Digamos assim, Agostinho morreu em uma idade avançada para a época dele, né? Mas, digamos assim, mas quando a gente começa a pegar Agostinho e analisar a obra dele, pode até parecer uma coisa mais óbvia para nós, né? A gente pega aquelas obras da juventude, por exemplo, aqueles diálogos de Cassicíaco, e até a gente pegar as obras mais tardias, né? Aqueles tratados mais da maturidade, até as Quando ele começa a retratações. rever o que ele escreveu, né? Ele começa, nas retratações, a rever o que ele escreveu, a gente vê que é uma pessoa cujo pensamento está sempre em formação, né? Não é alguém que disse assim, agora cheguei a um determinado ponto, digamos assim, cristalizei meu modo de pensar, e a gente vê que é uma pessoa sempre em busca, sempre digamos assim, com um pensamento sempre em desenvolvimento, com essa perspectiva, né, de que a gente sempre pode aprender, desenvolver, rever o que a gente pensou, mudar certas opiniões, certos pensamentos, né? Por exemplo, um dos temas que eu acho fascinante, aqui um parênteses, né, é que Agostinho mais jovem, ele faz uma comparação muito, digamos assim, muito imediata entre o que os platônicos, a distinção que os platônicos faziam entre o sensível e o inteligível, e que o cristianismo, né, principalmente em Paulo, se distingue entre espiritual e carnal, né? Ele fazia assim, ó, o carnal é o sensível e o espiritual é o inteligível. E no fim da vida ele já começa a ver, olha, não é bem assim, a gente já começa a perceber que muitas vezes o inteligível pode ser um apelo da carne, não é tão espiritual assim. Então ele já começa a ser mais sutil em algumas questões. Só que, e isso é interessante, são pesquisas, é uma forma que se vê Agostinho hoje. Só que quando a gente pensa, mas no caso da época do Kierkegaard, as pessoas tinham uma tendência a ler, e aí eu estou pegando mais por um viés de um pensador que foi muito influente na época de Kierkegaard, que hoje é considerado, digamos assim, um dos grandes adversários intelectuais de Kierkegaard, que é o Hans Lassen Martensen. Era um acadêmico, era um hegeliano dinamarquês muito proeminente, era um grande professor, é considerado um grande professor na Universidade de Copenhague, e era alguém que é considerado um opositor intelectual de Kierkegaard. Digamos assim, Kierkegaard pegava no pé dele, fazia várias críticas a ele, mas assim, o Hans Lassen Martensen, na época de Kierkegaard, foi alguém que estudou Agostinho, e a gente vê que as pessoas ali no século XIX, influenciados por aquele pensamento hegeliano sistemático, né, que tenta ver a realidade em conjunto, as pessoas também tendiam a pegar autores e a pegar o conjunto do pensamento deles e tentar entendê-los como se fosse um grande sistema filosófico. Então, na época de Kierkegaard, muitas vezes as pessoas pegavam o conjunto de Agostinho, né, aquelas ideias de Agostinho, e entendiam como se fosse um grande sistema filosófico de uma maneira semelhante àquilo que Hegel propôs, vamos dizer assim, né? E não como esse, digamos assim, work in progress, né? Esse trabalho em andamento, essa coisa que ela é inacabada e está sempre acompanhando a vida, o desenvolvimento intelectual da pessoa até a velhice, até a morte, né? Desde a juventude. Acabavam amputando o pensamento dele. Nesse sentido, é como se tivessem colocado o pensamento dele numa espécie de leito de Procusto, né? Tem que, é desse jeito. E não é assim. Enclausurava, né? Enclausurava o pensamento dele em alguns sentidos, né? E Kierkegaard, então, assim, digamos assim, uma hipótese que nós podemos talvez trabalhar com ela, que Kierkegaard tenha sido, digamos assim, influenciado um pouco por esta visão, né, típica do início do século XIX. Agora, tem uma questão que todo mundo fica perguntando assim, né? Em que medida Kierkegaard leu Agostinho? Né? Kierkegaard leu diretamente as obras de Agostinho ou ele aprendeu mais sobre Agostinho a partir de outros autores? Tem gente que vai ter uma opinião de que Kierkegaard não leu Agostinho diretamente, que quase tudo que ele aprendeu de Agostinho foi por meio de outros autores que falando sobre Agostinho. E tem gente que vai defender a ideia de que Kierkegaard leu realmente Agostinho, talvez não toda a obra de Agostinho, mas que ele leu bastante coisa de Agostinho.
eu concordo, é uma opinião que me parece também ser a opinião daquele autor que eu mencionei, Robert Pushniak, que Kierkegaard leu Agostinho, porque existem em algumas obras de Kierkegaard trechos que são paráfrases de textos de Agostinho. A gente não pode negar que são paráfrases ali de textos do próprio Agostinho, né, escritos pelo próprio Agostinho. Não seria algo apenas que refletiria uma exposição de alguma coisa que ele aprendeu sobre Agostinho, mas são paráfrases mesmo. A gente pega o texto de Agostinho, compara com o texto dele, a gente fala assim, isso aqui parece que ele está fazendo uma paródia, uma paráfrase em alguns momentos. Eu, por exemplo, eu coloquei na minha tese, né, que ele faz uma gigantesca, estou dizendo assim, um trecho longo, né, onde ele faz uma exposição rigorosa do livro 11 das Confissões, do argumento de Agostinho sobre o tempo, no livro O Conceito de Angústia, utilizando, é claro, um vocabulário próprio da época dele, do século XIX. Mas a gente olha e pensa assim, olha, a estrutura do argumento agostiniano está aqui de uma forma muito bem feita. E trabalhando o conceito de angústia. No Conceito de Angústia, falando sobre tempo. Né? Existencialismo. Sim, sim, sim. A questão, assim, na nossa relação com o tempo, sobre essa perspectiva existencial. E no caso desse autor que eu falei, o Pushniak... Como é que é o nome desse autor? É Robert Pushniak. Ele é muito pesquisado? Olha, eu não tenho visto tantas coisas escritas por ele. Ele escreveu uma tese de doutorado, que eu li essa tese de doutorado dele, e ele escreveu alguns artigos para alguns periódicos na área, por exemplo, o Kierkegaard Yearbook, ele escreveu alguns artigos ali. Não tenho visto mais recentemente tanta coisa sobre ele, mas mas é importante, porque é uma das primeiras teses específicas, né, sobre Kierkegaard e Agostinho. E ele detectou algumas frases, por exemplo, aquela frase famosa de Agostinho, né, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti, Senhor. Então, ele percebe que Kierkegaard, por exemplo, na obra famosa dele, A Doença para a Morte, né, onde ele fala sobre o desespero, ele escreve uma frase que é uma paráfrase dessa, né, e que expressa de uma maneira muito, digamos assim, muito próxima à ideia de Agostinho, essa inquietude. Eu vou colocar uma pimentinha aí. Você que se vira, você que é o pesquisador. Sim. Você está falando que é paráfrase porque é o Kierkegaard, senão você ia falar que ele copiou e colou. Olha, Não, tá dando a impressão que ele não citou, mas... A gente pode dizer, aí é que então é interessante, porque a gente entra num outro problema que eu coloco, né? Eu estou dizendo que é paráfrase porque ele, como eu falei, ele tem vários personagens pseudônimos. Cada um tem um estilo literário diferente. Isso que é impressionante, assim, isso que é um dos pontos da genialidade dele. Porque às vezes o escritor ele fica em busca de um estilo, né? Kierkegaard consegue moldar um personagem ali, um pseudônimo, e cada um tem um estilo literário diferente. E algum deles era ateu, porque o Fernando Pessoa tinha um que era ateu. O Johannes Climacus, eu não vou dizer que seja ateu, mas é alguém que se coloca como uma pessoa que não é cristã. Então, assim, eu vou falar apenas sobre a perspectiva da razão. Não diria que houvesse alguém que seria... É realmente fascinante, hein? É fascinante. Mas aí, sobre essa questão da paráfrase, é interessante porque quando ele pega, por exemplo, esse pseudônimo que escreveu o conceito de angústia, que é o Vigilius Raufniensis, que seria assim, o Vigia de Copenhague, né, em latim, ele escreve de um jeito quase que uma paródia digamos assim, de um modo acadêmico, rigoroso, até mesmo pomposo e difícil, né? Quando ele escreve o conceito de angústia. Então, a paráfrase que ele faz entra muito bem dentro do estilo literário desse Vigilius Raufniensis. Quando ele pega lá o Anticlímax, que é o pseudônimo que escreve A Doença para a Morte, e tem esse trecho lá que parece esse de Agostinho, né? Repousar em Deus, o coração repousar em Deus, ele vai usar um vocabulário que ele usa próprio desse autor. Então ele vai falar assim, repousar transparentemente sobre o poder que estabeleceu a síntese. Ele tá colocando assim, olha, repousar transparentemente, assim, como se fosse repousar totalmente, né, sem impedimentos, sem barreiras, sobre o poder que estabeleceu a síntese é sobre Deus, né, que ele vai dizer que o ser humano é uma síntese, né, de eternidade, temporalidade. Não é simplesmente
um copiar sem fazer referência. Mas, agora, uma coisa que eu discuto é o seguinte, eu até coloco assim um subtítulo, né, na minha tese lá, Kierkegaard sob a grande sombra, né? Porque alguns autores eles usaram essa expressão. Agostinho, ele lançou uma grande sombra, não no sentido negativo, assim, né, que ele obscureceu as coisas, não é isso. Mas é que Agostinho foi um pensador tão influente e alguém que morreu no século V, e que nos 1.500 anos subsequentes, né, digamos assim, até Kierkegaard, ali, os 1.300 anos subsequentes, a influência dele é muito grande. Então, é uma tarefa um pouco difícil, a não ser que um determinado escritor diga assim, estou escrevendo um texto discutindo com Agostinho, digamos assim, explicitamente, quase todo mundo teve, em alguma medida, alguma influência de Agostinho. Até né? hoje, Então, né? Não é até hoje? Até hoje. Então, se a gente for tentar separar o que seria assim, ó, aqui ele está realmente discutindo com Agostinho, ou aqui ele está utilizando pressupostos agostinianos, algo que, digamos assim, está presente na cultura ocidental, mas que começou com Agostinho, é um pouco difícil essa tarefa num pensamento como Kierkegaard. Por isso que eu escrevi, por isso que eu escolhi, no meu título, colocar que tempo, eternidade e verdade são pressupostos agostinianos da ideia de paradoxo absoluto em Kierkegaard. Por quê? Eu vou dizer o seguinte, eu não posso dizer assim, influência de Kierkegaard na elaboração, a influência de Agostinho sobre Kierkegaard na elaboração do paradoxo absoluto, porque senão parece que eu estou fazendo uma referência direta demais. Porém, quando eu digo pressuposto, eu digo que, seja direta ou indireta, a influência de Agostinho sobre esses temas, tempo, eternidade e verdade, não se, acabou se tornando assim, acabou se tornando um pressuposto para quem pensou esses temas posteriormente no Ocidente. Era sobre isso que eu queria que você deixasse mais claro, porque me chamou muita atenção na tua tese. Deixa assim claro como Agostinho pensava o tempo e a eternidade, como Kierkegaard pensava. Olha só, o tempo e a eternidade em Agostinho são distintos, né? Assim, o tempo para Agostinho é criatura, né? O Agostinho deixa isso bem claro, assim, ele, tanto no livro 11 das Confissões, quanto em outros textos, na Cidade de Deus, ele fala um pouco sobre esse tema, e naqueles comentários inacabados ao Gênesis, né? O tempo foi criado por Deus. Eu faço até uma brincadeira, assim, né, que, por exemplo, se a gente pegasse o cântico do Irmão Sol de São Francisco, né, que ele fala o Irmão Sol, o Irmão Lua, a gente poderia dizer o Irmão Tempo, né? Que o tempo é uma criatura de Deus como nós. Então, isso é um ponto. Né? O tempo ele foi criado por Deus. Agostinho fala, não foi no tempo que vós criastes o tempo. Né? Ele fala para Deus assim, né? Não foi no tempo que Deus criou o tempo, foi antes do tempo, assim, antes do tempo. Mas quando a gente fala em antes, a gente está pensando em termos de tempo. E é interessante que alguns autores, entre eles até destaco ali o Paul Ricoeur, perceberam uma coisa que eu concordo. Quando Agostinho pensa sobre o tempo e sobre a distinção entre tempo e eternidade, é uma questão que nos leva a uma aporia, porque nós vivemos no tempo, a nossa existência, né, a existência humana se dá no tempo, e é muito difícil a gente pensar na eternidade, a gente pensar fora do tempo. Para quem não é da academia, explica o que é a aporia. Sim, a aporia é um beco sem saída. Né? Ele nos joga num beco sem saída. Olha, é difícil, aqui a gente não tem a gente não tem como ter uma ideia clara, a gente não tem como sondar intelectualmente, né, racionalmente, de uma forma completa o que é a eternidade. Aporia é um beco sem saída ou uma sinuca de bico? Uma sinuca de bico, perfeito, uma sinuca de bico. Né? Assim, agora, no caso da eternidade, Agostinho tem um trecho nos comentários aos Salmos, que eu até cito na tese, que ele diz assim, eternitas est ipsa substantia Dei, ou seja, a eternidade é a própria substância de Deus. Deus é a eternidade. Né? Ele fala a própria substância, né? A própria essência de Deus é a eternidade. Deus é o que é eterno. Né? Então, assim, para Kierkegaard, esses dois elementos são... ele vai pensar, eu leio dessa forma, né? Ele vai pensar da mesma maneira justamente para constituir o paradoxo absoluto. Por quê? Porque é o eterno Deus se manifestando no tempo. Show de bola, hein? Exatamente, é o próprio eterno, o próprio Deus se tornando aquilo que é temporal, que é homem, que é mortal, porque o verbo encarnado ele morre, depois ressuscita, mas ele é
mortal também. Então, por isso é um paradoxo absoluto. Quando você pensa, tempo é distinto de eternidade, né, e coloca assim, é absolutamente distinto, não tem como racionalmente a gente unir os dois, né? Quando a gente fala que o eterno se torna temporal, né, Deus se torna homem, a gente não tem como destrinchar isso intelectualmente, a gente não tem como perscrutar isso, como examinar e dizer, olha, isso é desse jeito. A gente não pode fazer, por exemplo, uma análise a partir de um método cartesiano. Olha, vamos examinar isso direitinho, né, dividir dos elementos mais simples, mais complexos. A gente não tem como fazer esse tipo de análise. Isso nos joga dentro de uma aporia, isso nos joga num beco sem saída, isso nos leva para um paradoxo que o Kierkegaard vai chamar de um paradoxo absoluto. E aí é interessante, porque como o Kierkegaard é um pensador existencialista, uma coisa que a gente pode pensar assim, o que isso importa para a nossa vida? Bom, para Kierkegaard isso importa, ele sempre vai pensar assim, até nesse livro, né, da Migalhas Filosóficas, onde ele fala sobre o paradoxo absoluto, ele se pergunta, pode existir assim, um ponto de partida histórico para uma felicidade eterna? Né? É isso que ele quer dizer, olha, existe um ponto de partida no tempo para nós chegarmos até a eternidade, né? Será que nós podemos, a partir da historicidade que nós vivemos, chegar até Deus, chegar até isso que é eterno, infindável, infinito, enfim? São questões que importam, assim, digamos, em termos religiosos, assim, existe um caminho para a salvação da minha alma, enfim, né, a maneira como se expressa religiosamente, vamos dizer, nem teologicamente, mas religiosamente, né? E para Kierkegaard isso é importante, porque na época que ele vivia, né, uma época assim, onde o exercício da razão, né, essa crença na possibilidade de se elaborar um sistema de pensamento, poderia levar as pessoas a pensar, olha, eu também posso ter um caminho puramente intelectual, racional, seguindo esse preceito, fazendo isso, pensando dessa maneira, chegar até a eternidade. E Kierkegaard vai dizer que não, que isso depende da fé, depende da pessoa aceitar o paradoxo, estabelecer um relacionamento interpessoal com o paradoxo, né? Sabendo que não vai compreendê-lo intelectualmente completamente, né? Sim, ele vai falar sobre a fé, né? Mas é um tema que vai perpassando todas essas obras dele, né? A gente vê que é um tema que vai perpassar todo o próprio conceito de angústia, enfim. Humberto, o Agostinho, até ele chegar no ponto de conversão dele, ele falava que estava atrás da verdade, ele foi buscar em tudo quanto é lugar. Sim. Como é que era o conceito de verdade para o Agostinho e o conceito de verdade para o Kierkegaard? Para o Kierkegaard, Bom, é interessante porque eu parti na minha pesquisa de uma obra que acaba sendo referência quando a gente para se discutir. É claro que o tema da verdade ele é central em qualquer pensador cristão, vamos dizer assim, como Agostinho, o próprio Kierkegaard, porque a verdade é identificada com o próprio Deus, né? No caso de Agostinho, eu escolhi tomar como ponto de partida aquela obra dele, De Magistro, né, o mestre, né, De Magistro, né, o mestre, que é considerada, digamos assim, uma das obras mais importantes na tradição filosófica sobre filosofia da linguagem, né, sobre como podemos expressar ideias, o valor das palavras, enfim. Mas ele chega o que foi assim o central para mim na análise dessa obra de Magistro em Agostinho foi a ideia de que a verdade ela habita dentro de nós, né? Ele vai dizer isso, que a verdade habita dentro de nós, a verdade é Cristo, né? A verdade é o próprio Deus, né? Ela habita dentro de nós. Para que nós encontremos a verdade, nós devemos buscar dentro do nosso próprio coração, né? Devemos buscar dentro de nós mesmos, né? Ele até fala para a gente não ir para fora, né? Voltar para dentro e buscar essa verdade que está dentro de nós, mas ao mesmo tempo essa verdade que está dentro de nós, nós não somos esta verdade, né? Nós podemos, digamos, admitir essa verdade em nós, fazer com que ela habite em nós, mas nós não somos a própria verdade, né? Nós somos distintos, né? Nós somos assim seres apartados da verdade pela queda, né? Até dentro de uma perspectiva teológica. E
eu trabalhei com isso em relação a Kierkegaard, porque Kierkegaard tem uma visão muito semelhante, muito parecida. Primeiro, ele vai ser capaz de articular tanto essa ideia da verdade como Cristo, né, como com aqueles temas da verdade, digamos assim, mais puramente lógicos, como verdade proposicional, verdade como correspondência do enunciado aos fatos, enfim. Kierkegaard vai ter uma compreensão bastante totalizada da verdade, né? Assim, a verdade é Cristo, a verdade é essa correspondência do enunciado com os fatos, enfim, mas a verdade tem uma dimensão que nós não conseguimos alcançar, justamente porque a verdade é o paradoxo absoluto, né? O paradoxo absoluto é Cristo e Cristo é a verdade. Então, assim, existe uma dimensão tão grande, a verdade é algo tão diferente de nós mesmos, né, seres caídos, enfim, que nós podemos estabelecer uma relação com a verdade, né? Cristo, digamos assim, dentro da tradição cristã, o verbo se faz carne, né? Deus se encarna, justamente para que a gente possa ter essa relação com a verdade, né? Mas nós devemos, mas Kierkegaard desenvolve essa ideia de que nós não devemos ter essa ilusão de que nós podemos perscrutar a verdade, conhecer a verdade apenas com o nosso intelecto, né? É um ato também da pessoa toda, mas sabendo que a pessoa toda tem um intelecto limitado, tem uma capacidade de juízo, de entendimento limitada. Realmente tem muito ponto em relação à verdade. Tem. O Agostinho, ele falava que o Platão foi ingênuo e prepotente ao achar que o homem poderia sair da caverna, no meio das cavernas, e voltar com a verdade. Ele entendia que, com o paradoxo absoluto, Deus entrou na caverna ali. Tanto que nesse livro, Migalhas Filosóficas, é muito interessante. Kierkegaard tinha uma admiração profunda por Sócrates. Porém, nesse livro, ele começa criticando uma perspectiva que a gente pode chamar de socrático-platônica. Ele ali vai sempre falar do socrático, né? Mas ele vai criticar essa perspectiva em Platão, né, que a gente pode identificar, por exemplo, em várias obras que ele cita ali, mas eu gosto sempre de pensar no exemplo do Fédon, né? Eu até já escrevi sobre isso, porque no Migalhas Filosóficas ele cita várias obras de Platão, mas ele não fala do Fédon, né? Mas aquela ideia de que aquilo que é mais essencial em nós, né, a nossa alma, em Platão, né, é algo que faz parte do inteligível, que faz parte, portanto, da própria verdade, né? É uma teoria também que, por exemplo, o Agostinho entra em contraposição com essa teoria quando ele discute com a perspectiva neoplatônica, plotiniana, de que o mundo é uma emanação, né, da própria divindade, e Agostinho vai defender a ideia cristã de que não, Deus cria o mundo a partir do nada, ele não pode ter criado o mundo a partir da sua própria substância. Então, nesse sentido, o Kierkegaard vai também seguir essa linha de pensamento de que nós não somos a verdade. Nós podemos buscar a verdade, assim, a verdade pode vir, ela vem até nós podemos aceitá-la, né? Nós podemos buscar a verdade, mas é diferente da perspectiva socrática, em que socrático-platônica, vamos dizer assim, em que o sujeito pode buscar a verdade dentro de si e descobrir que ele é a verdade, que a verdade, digamos, faz parte da essência dele. Né? Em Agostinho e em Kierkegaard, não, a verdade ela pode habitar dentro de nós, se nós permitirmos, né, que a verdade habite dentro de nós, não podemos procurar a verdade dentro de nós, mas quando nós encontramos essa verdade dentro de nós, ela é um outro. Nós podemos escolher manter um relacionamento com esta verdade, né, ou podemos repeli-la, né, escandalizar-nos, né, é um paradoxo, a minha mente não consegue conceber, então vou rejeitá-la, né? Nós temos esse livre-arbítrio, né? Mas a verdade ela não é uma parte essencial de nós, como o platonismo preconizava. Né? Então, esses são os pontos, né, que distinguem ali. A gente está caminhando para o final, porque a gente também tem que administrar o tempo. Eu estou, assim, muito interessado, estou gostando demais da gente. Que bom! Eu também estou achando um papo muito gostoso. É muito legal. Mas é o seguinte, eu tenho duas perguntas ainda para te colocar. Uma para encerrar, tá. Mas antes dessa, que vai ser o encerramento, eu queria saber se essa sua tese de doutoramento se transformou no livro. Sim. Você está com ele aí para mostrar para a gente? Eu tenho ele, está aqui. Ó, Deixa eu ficar bem visível. Como é que é o nome do livro? É Tempo, Eternidade e Verdade,
Pressupostos agostinianos da ideia de paradoxo absoluto em Kierkegaard. Rapaz, fala uma coisa, nunca nenhuma instituição aí religiosa te chamou para falar sobre isso? A gente participa dos congressos enfim, de eventos, né, que são ligados a estudos de Kierkegaard, né? Nós temos no Brasil já, felizmente, uma atividade crescente, assim, um interesse crescente em Kierkegaard, né? Então, tenho participado disso. Agora, a tua tese é extremamente interessante, muito, muito, muito. Obrigado, obrigado. Agora, e essa publicação da editora Liber Ars... Peraí, isso eu ia te perguntar. Soletra para mim o nome da editora. Eu vou escrever aqui, mas soletra para quem quiser comprar, acessar o site. A editora é Liber Ars. É de Curitiba, né? Ela é de São Paulo. São Paulo. É de São Paulo. E o interessante é o seguinte, que nós estamos começando uma série nessa editora, assim, alguns livros estão sendo publicados, foi publicada a minha tese, foi publicado um livro que é a tese também do professor Jonas Roos, que tem um selo, né, parece do nosso grupo Parece que o Luciano Donizete também publicou por lá. Parece, não tem. O Camerino publicou, né, por essa editora, né, Liber Ars, né? Mas a gente lançou um selo, né, o grupo de pesquisa Kierkegaard e Filosofia da Religião. Então, tem esse selo, né, nosso, né, da Kierkegaard e Filosofia da Religião, e há a previsão da gente publicar mais textos, né, legal, da gente, legal. sobre Kierkegaard, né, a gente tem feito, né, essas pesquisas, bastante interessante, né? Então fiquei muito feliz com a publicação, né, do texto. Muito tem legal. Até um prefácio que foi escrito pelo professor Antônio Campolina, né? Ele escreveu uma apresentação, né, assim, muito gentil. O professor Antônio Campolina, ele é o diretor do nosso núcleo de estudos agostinianos da UFJF. Está agendado a entrevista com ele. Ele não estava com muito tempo, eu agendei. Sim. É um grande conhecedor de Agostinho. Assim, diria que um dos maiores conhecedores do pensamento de Agostinho no mundo, o professor Antônio Campolina, né? Ele realmente, assim, alguém também que me ajudou demais na minha pesquisa, né? Então... Ok. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. Claro. Fechando, assim, se é que a gente pode chamar que dá para falar que fechou a sua tese de doutorado aí, doutoramento, dá para pegar o pensamento do Agostinho, do Kierkegaard e fazer estabelecer uma comparação com a teologia, filosofia, sei lá qual outra linha de estudos aí. Hoje, dá para fazer isso? Olha, eu costumo dizer que nós, na área da ciência da religião, ocupamos uma posição privilegiada. Por quê? Nós podemos trabalhar com filosofia da religião e com as interfaces entre filosofia e teologia, sem ficar, muitas vezes, nos preocupando com algo que, às vezes, para algumas pessoas ligadas exclusivamente à filosofia, parece um pouco incômodo, né? Que é tentar distinguir o que é filosofia de teologia, e isso faz parte da nossa, digamos assim, do nosso material básico de trabalho, né? As interseções, as interfaces entre teologia, entre o próprio discurso religioso não teológico, o pensamento religioso e a filosofia. Então, eu diria o seguinte, nós podemos fazer sim essa interface, porque Agostinho e Kierkegaard são pensadores indispensáveis, assim, relevantíssimos para a tradição filosófica e também para a tradição teológica, né? Então, é claro, é possível sim, tem muita gente trabalhando Kierkegaard na filosofia, tem muita gente trabalhando Kierkegaard na psicologia, na literatura, assim como tem muita gente trabalha com Agostinho também na teologia, na filosofia, mas eu acho que a interface entre os dois pensamentos, ela pode ser feita sim em todas essas áreas, mas eu considero que a posição de alguém que está num campo exclusivo de filosofia da religião, no contexto mais amplo da ciência da religião, é bastante privilegiada. Eu estou achando bem interessante o que você está falando, porque eu ia te perguntar se tem algum existencialista contemporâneo estudando algum dos dois. Acho até que o Kierkegaard talvez tenha algum, porque dá para pegar de forma isolada, desconsiderando a relação dele com o absoluto. Sim. Né? Mas, assim... A gente tem percebido assim, que existe um certo, pelo menos recentemente, nos últimos anos, parece um reavivamento do interesse num existencialismo religioso, no existencialismo cristão, talvez até, digamos assim, me parece que talvez alguns anos atrás havia um interesse maior no existencialismo do século XX, né?
Sartre seria um grande representante, mas eu acho que recentemente tem mais gente estudando um existencialismo religioso, como, por exemplo, o próprio Kierkegaard, mas também outros pensadores, como Gabriel Marcelo, ou na literatura, pessoas pesquisando o existencialismo cristão na literatura, com O Dostoiévski, que ou eu ouvi Tolstói. é que na Europa isso já não existe mais, sabe? Essa separação, é verdade? A separação É sob o ponto de... de vista assim de, por exemplo, segregar o absoluto, marginalizar os filósofos que trabalham com o absoluto por parte daqueles. Ah, Dizem que na Europa já era isso. olha, pelo menos assim, no centro de pesquisa onde eu estive lá em Copenhague, não era muito, era tudo encarado com muita naturalidade, as interfaces entre teologia e filosofia, mesmo porque nós tínhamos o centro ele tem uma ligação muito forte com a Faculdade de Teologia da Universidade de Copenhague, que é antiquíssima, né, muito tradicional, mas você tem gente lá justamente trabalhando sobre essas diversas perspectivas, esses diversos vieses, né, literário, filosófico, teológico, então não tinha muito nesse problema. E eu, de fato, eu percebo, eu acho que no contexto europeu não tem tanto esse problema de se trabalhar essas interfaces, né? Tem que distinguir o que é teologia, o que é filosofia. Eu acho que, principalmente no contexto da filosofia, da tradição continental na filosofia, eu não vejo tanto esses problemas, assim, essas barreiras, né, para se fazer essa interface entre religião, pensamento religioso, pensamento filosófico, pensamento teológico, relevância do religioso para o filosófico. Né, Humberto, infelizmente a gente está chegando ao final. Eu quero te agradecer muito por Pô, separar Deodato, esse tempo aí. não, eu que agradeço o convite, é um prazer, foi uma conversa maravilhosa. Te Muito bom. agradeço mesmo pela oportunidade. Um abração. Um grande abraço.